Olá, bem-vindos a mais um Giro Empresarial aqui na sua TV Claré. Hoje temos a honra de receber o empresário Maurício Silveira Pedreira, gerente da Fricoque, agrônomo formado aqui na Exalc, com passagem pelos Estados Unidos, pelo Texas. Nós vamos conversar muito a respeito dessa história. Maurício, seja bem-vindo ao Giro Empresarial. Zane, muito obrigado, boa noite. É uma honra estar aqui conversando com você. O seu programa é um programa de pessoas muito importantes, já passaram por aqui e o seu convite foi uma alegria muito grande para mim. Muito obrigado pela oportunidade de estar aí. E você é mais uma pessoa importante que a gente está tendo a honra de receber aqui, com todo o conhecimento que você tem. A Fricoque tem 55 anos, está completando 55 anos. Conta um pouquinho para a gente como nasceu a Fricoque, tão conhecida de todos os rio-clarenses. Zane, a história da Fricoque é uma história muito bonita, uma história de união de vários sócios, avicultores, imbuídos em comercializar a sua produção, que foram precursores no abate de aves do estado de São Paulo. A Fricoque, se não a primeira, é uma dos primeiros abatedouros do estado. Uma empresa que sempre lutou e sempre se manteve por manter uma qualidade de produto muito alta. Enfrentamos diversas situações em que governo, concorrência, diversas adversidades, mas nós não abrimos mão da qualidade do nosso produto, mesmo com concorrências desleais, gente que fraudava frango, essas coisas. Nós continuamos firmes e continuamos firmes no intuito de fornecer um alimento de alta qualidade e muita conveniência para os nossos clientes. Qual é a capacidade produtiva da Fricoque hoje em abate? Zane, a nossa capacidade de abate é bem maior do que o que nós estamos praticando atualmente. Uma situação econômica complicada, nós teríamos aí uma capacidade de abater aí umas 20 mil aves por dia. Tá? 20 mil aves por dia. Atualmente a gente está bem abaixo disso, devemos estar praticando 60% do que o nosso potencial. Segue mais ou menos o que tem ocorrido com as indústrias brasileiras hoje, né? A utilização da capacidade instalada está girando em torno de 60%, 70%, em alguns casos até 50% da capacidade instalada. Na semana passada nós recebemos aqui no nosso programa o Aced Bitar, que além de também estar ligado ao setor da indústria, do setor automobilístico, também é ligado ao agronegócio, mas com gado. E ele tem falado que trouxe informações gratificantes para a indústria de agronegócio ligados ao gado. Isso também se repete no setor avícola? Parece que não, parece que o setor de avicultura sofre mais com essa crise. Explica por que isso, se um vai bem e o outro não. Eu costumo dizer o seguinte: o setor avícola ele sofre uma crise dentro da crise. Ele é vítima de uma combinação de fatores muito perversos que acabam gerando uma situação econômica muito ruim para o setor. Quais são esses fatores? Os principais. Atualmente nós temos um excesso de oferta de produto. Com excesso de oferta você não consegue preço de maneira alguma. Por que excesso de oferta? Principalmente por falta de renda do consumidor no mercado interno. E também por todos os percalços das exportações que nós tivemos nos últimos 2 anos. Nós tivemos 2 escândalos da carne fraca, depois esse ano nós tivemos esse outro escândalo com a BRF, e isso tudo impactou demais na exportação do Brasil. O mercado interno ficou super ofertado, e mesmo com uma redução de alojamento, nós tivemos excesso de produto no mercado. Com isso você tem um recuo de preços crônico, você não consegue aumentar preço. A gente percebe que a população está sem renda até para comprar o frango, que é o produto mais barato, porque a variação de venda dentro de um mês é muito grande. Você, nas primeiras semanas, que é a semana de pagamento, as coisas têm um aumento da venda, um aumento de preço, e depois os preços voltam e as vendas caem por consequência de falta de renda. Por que também você tem excesso de oferta? Nós tivemos, nos governos passados, uma escolha do governo de financiar algumas grandes indústrias. E essas grandes indústrias tiveram muito dinheiro. E elas estão capitalizadas, então elas não precisam reduzir a produção delas. Elas trabalham com a capacidade instalada maior, usam mais o seu parque industrial, têm custos mais baixos por consequência de tudo isso. Então, quando você concorre com financiamento mais facilitado para uns e menos para outros, a coisa não fica equilibrada, né?
Então, atualmente, o mercado brasileiro, mais de 50% da produção de frango está na mão de 2 empresas. Embora a gente tenha visto que elas também já estão percebendo a crise chegar nelas, na gente, nos pequenos, a crise chegou antes. Aí você pode me perguntar, Maurício, mas é uma commodity. A commodity é para ser produzida por gente grande. Tecnicamente ou economicamente, isso pode ser fato. Mas a gente não pode esquecer que o abate, o abatedouro, é uma atividade de impacto ambiental e social relativamente alto, onde ela está presente. E é provado isso, você pode perguntar para qualquer especialista da área, que os pequenos abatedouros conseguem resultados de muito menor impacto ambiental e muito menor impacto social onde eles estão instalados. Dentro desse modelo a gente se encaixa muito bem, porque a gente consegue ter um produto onde o frango vivo ele anda pouco, ele é muito bem tratado, ele chega ao abatedouro de uma maneira muito mais tranquila, porque o transporte é muito mais curto. Você tem uma situação de ambiente de trabalho, ambiente de produção também menor, portanto os riscos de contaminações, todos os problemas de processo são muito menores, muito mais fácil de se controlar. A velocidade de abate nossa, para você ter uma ideia, é de 2.800 aves por hora. O mínimo que esses grandes trabalham é 9.000 por hora. Então você tem uma diferença. 3 vezes mais, não triplo. Produto muito maior. Maurício, e qual é a referência que a gente tem no mercado em relação, por exemplo, em comparação com a carne de vaca? A proteína de frango com a proteína de vaca. Quanto o mercado, você tem ideia quanto o mercado consome da proteína? O brasileiro, ele consome hoje em dia mais frango do que carne de vaca. A gente tem uma ideia errada, a gente imagina. Ele prefere a carne de vaca, mas por uma questão de economia, ele já está criando pena. A gente costuma dizer que ele está comendo bastante. O brasileiro come mais de 40 quilos de carne de frango por ano. É um consumo alto até. É um dos maiores do mundo. E a carne de vaca é em torno de 37, se não me engano. Posso ver esse dado melhor, mas é mais que 35 e menos que 40. Portanto, ele come mais carne de frango do que carne de vaca. A tendência, existe espaço para maior consumo das duas carnes, mas tudo depende muito de renda. Eu diria que nos estados de maior renda você tem um consumo até maior do que esses dados nacionais. Vamos dizer assim. Mesmo porque a carne de vaca hoje, se a gente for traçar um comparativo de preço, ela está 3 vezes o valor. Se não mais até. Isso é um outro retrato das dificuldades econômicas pelo qual o setor passa, porque antigamente o preço do frango era mais ou menos o preço da costela da vaca. E me parece também que mais um fator para agravar ainda mais é que o milho, a oscilação do preço do milho em dólar, com esse dólar maluco do jeito que está, interfere diretamente no custo da produção do frango. Sem dúvida alguma. O agronegócio brasileiro é um fenômeno. É muito difícil um país conseguir concorrer com o Brasil em relação ao agronegócio. Nós colhemos o sol e produzimos grãos como ninguém. Ninguém vai conseguir concorrer com a gente. Temos água, temos solo, temos tudo, tecnologia de ponta. Somos muito bons no que fazemos. Mas o modelo de exploração, o modelo de comercialização é um modelo que deturpa um pouco a realidade. Por quê? Você favorece grandemente a exportação de grãos, ao invés de você defender a manufatura no seu país. Muitos países falam, não, a gente exporta, mas exporta o produto final. Não vamos exportar soja e milho em grão, vamos exportar farelo de soja, óleo de soja, ou vamos exportar frango, vamos exportar suínos, vamos exportar bovinos, entendeu? Então, esse modelo nacional de desenvolvimento, ele precisa ser revisto, porque as cadeias dependem umas das outras. Se a gente não tiver uma união entre as cadeias produtivas, não adianta você falar, eu vou exportar e vou ganhar muito dinheiro, porque o dólar está muito bom, a condição está perfeita, nós vamos pegar e vamos exportar tudo. Você acaba com uma cadeia produtiva inteira, ou você judia demais de uma cadeia produtiva, e quando você precisar dela, ela pode não estar aqui com força suficiente para te manter. Porque a gente sabe, o mercado de grãos ele é mais regulado, mas você pode ter uma superprodução.
de grãos nos outros países e o mercado pode andar para trás. Aí você vai precisar do mercado interno e quando você precisar, ele pode não estar tão pujante quanto você precisaria que ele estivesse. Então, uma regra básica é que você precisa ter um mercado interno forte para você conseguir ser um bom exportador. E nisso o Brasil peca um tanto, porque ele não se preocupa, ele quer saber em divisas, em vamos gerar receita, exportação. Então não precisa gerar parque industrial, não precisa industrializar aqui, vamos vender o cru, vamos vender o minério de ferro, vamos vender a soja, vamos vender o milho em grão, e isso acaba deturpando um pouco a realidade do nosso setor. Precisamos, sem dúvida alguma, de um planejamento estratégico nessa área. E isso, aí eu acho que é uma interferência até necessária do governo. Eu não sou intervencionista por natureza, mas algumas regras, algumas atitudes o governo deve sim fazer para conseguir gerar um plano de longo prazo, um planejamento estratégico de produção, o que você vai produzir, para quem você vai produzir, o que você vai exportar, como você vai exportar. Entendeu? Então, o Brasil não tem concorrência nessa área. Na área agrícola, ele não tem concorrência. E nem na área de produção de frango. Nós somos os maiores exportadores de frango do mundo. Somos uma potência nesse aspecto. Nosso frango é a maior qualidade, sanitariamente é o melhor frango do mundo. Não tem frango igual ao brasileiro. Só que a gente está judiando da cadeia. Os preços de milho e soja são internacionais, totalmente em dólar. Sobe o dólar, sobe o produto. As tradings, o produtor prefere exportar por uma questão de segurança de receber. É lógico isso. Muitas vezes até por valores um pouco inferiores, ele prefere exportar ao invés de deixar o produto aqui. E isso judia demais da nossa cadeia produtiva, sabe? Não tem estoque regulador, quase. O que tem estoque regulador é pequeno e pouco flexível, você quase não consegue liberar esse produto para venda. Então, tem o que fazer para melhorar as condições de trabalho de toda a cadeia produtiva. E isso afeta também a carne de vaca, sabe, Zene? E a carne suína também. Mas quanto mais dependente de grãos for o animal, mais afetada é a cadeia produtiva. Então, eu diria que suínos e aves são as duas cadeias mais afetadas nesse sentido. Maurício, nós estamos fazendo 2 programas dedicados ao agronegócio. A semana passada recebemos a Sede Bittar Filho, que falou um pouquinho para nós do setor agrícola mais ligado ao agronegócio, mais ligado ao gado, como a gente já comentou. E eu fiz uma pergunta para ele que eu gostaria de fazer para você também. Você acha que a deflagração da Operação Carne Fraca e a divulgação dela chega a ser um ato irresponsável quando a gente olha para a economia da produção de proteínas do Brasil? Mas isso você vai responder para a gente daqui a pouco, depois dos nossos comerciais. Estamos de volta com o nosso giro empresarial, hoje recebendo Maurício Silveira Pedreira, falando das dificuldades, dos desafios do agronegócio, mais focado no setor avícola, na produção de aves. Ele que é gerente da Fricoque, aqui de Rio Claro, que há 55 anos está diretamente ligada a esse setor. E antes do nosso intervalo, estávamos perguntando sobre a Operação Carne Fraca, a mesma pergunta que fizemos na semana passada para o ACEG. Como você viu a deflagração daquela operação naquele momento e da maneira como ela foi feita? Olha, Zane, foi um choque. A gente nunca imaginou que alguém poderia ter feito uma declaração estando tão envolvido no setor como eles estavam. E eu diria que, no momento, a gente não percebeu o tamanho do impacto como eu diria, do que eles disseram. O impacto foi muito maior do que aquele impacto momentâneo. A gente colhe isso até hoje. Eu diria que não só no setor diretamente, mas também politicamente. Nós teríamos diversas reações diferentes da política que talvez teriam mudado o cenário do país. E na verdade, foram 2 fatos seguidos praticamente. Um foi a deflagração da Operação Carne Fraca e, em seguida, a gente teve a delação do Wesley Batista. Pois é, as duas coisas combinadas fizeram
E eu diria que elas são juntas, elas são irmãs. E isso criou uma situação no país que é uma crise sem igual, né? É uma crise institucional, é uma crise política, é uma crise econômica, é uma situação onde o país ficou praticamente sem rumo, né? E nós precisamos de um rumo, Mas você acha que não seria mais prudente, antes de vir a público e divulgar uma operação dessa, da maneira como foi feita, generalizada, não poderia ter usado de estratégia, de inteligência? Porque comprometeu o mercado brasileiro, né? Sem dúvida alguma. A cadeia produtiva toda foi comprometida por alguns indivíduos que praticavam atos ilícitos e que provavelmente sempre praticaram, certo? A polícia está certa de pegar e punir, mas você não precisa ficar divulgando isso ao Deus dará, sem pensar no impacto que isso vai causar. E mesmo porque não são todas as empresas. Pois é, não. A maioria não pratica. Senão todo mundo pego, né? A maioria não pratica. Então, o cuidado que tem que se ter quando você faz uma ação dessas é um cuidado muito grande. Mas isso eu diria para qualquer ação do poder público em relação às empresas. Nós, representantes da indústria, temos que estar muito atentos em relação a isso, na minha opinião, porque nós temos o nosso nome posto lá na entrada, temos a nossa responsabilidade. Então, temos sempre que estar pensando... 55 anos de história. Isso, não só a minha empresa, eu penso isso com todas as empresas, sabe, Zaine? Acho que o CIESP tem um papel muito importante em nos agregar para que juntos a gente tenha uma força de, quando tiver um problema, vem conversar com a gente, vamos conversar, vamos resolver o problema. Você não precisa primeiro ir no jornal ou ir alguma coisa, porque às vezes as coisas são mal interpretadas. E depois disso tudo ainda, a gente, depois de um ano e pouco, ainda vem a greve dos caminhoneiros. E o teu setor, me parece, pelo que a gente leu, viu, foi muito afetado. E queria que você explicasse um pouquinho para que a gente pudesse entender. Muito se falou que isso vai comprometer 2 ou 3 gerações da cadeia produtiva de frango. Explica um pouquinho para nós como isso... A cadeia produtiva de frango, ela começa muitos meses ou muitas semanas lá atrás. Você tem que ter o alojamento das mães dos pintinhos, você tem que ter a incubação dos ovos, você tem que ter o nascimento dos pintinhos, o alojamento das ração das aves. Daí você faz a produção de aves e etc., até que ele chegue na mesa do consumidor. Para isso, é uma cadeia produtiva muito intensa, ela é muito rápida, ela é just in time. Como você tem um momento econômico que não tem abundância de nada, você não tem estoques enormes. Então, numa cadeia de alta intensidade, com estoques bem regulados, você tendo uma paralisação de transportes, você cria uma situação caótica, porque você não consegue trazer a sua matéria-prima para fazer as rações, etc. Você não consegue tirar o animal vivo da granja em muitas situações, e ele precisa sair, porque tem um tempo em que ele está ali. Porque o gado ainda consegue ficar pastando mais um pouco. O frango não morre, né? Ele não chega a morrer, mas judia, ele ganha menos peso, ele fica muito grande, os abatedouros não estão prontos para esse tamanho monstruoso, entendeu? Então, você teve na greve dos caminhoneiros uma situação de falta de alimento, dificuldade de transporte do animal vivo, dificuldade de entrega do animal abatido. Foi uma situação... Qual a estimativa de mortes de aves que se tem? Olha, Zaine... Falaram em 60... 70 bilhões, 70 milhões... Milhões de aves. É uma estimativa talvez bem realista. É muita coisa, né? É muita coisa. Nós, aqui em Rio Claro, tivemos com uma localização geográfica muito boa. A gente conseguiu não resolver, mas a gente deu um pouquinho... Deu uma driblada no problema, porque os fornecedores locais nos ajudaram bastante, sabe? Nessas horas nós tivemos um auxílio bom, o pessoal daqui. Mas a gente sabe de alguns estados, algumas regiões em que não se chegava a nada. E aí os animais morriam mesmo, entendeu? As dificuldades foram muito grandes. Essa greve foi um outro ato que eu considero um ato, hoje em dia, um ato muito prejudicial, acho que para todo mundo. O nosso setor sofreu demais, sei de vários outros setores que também sofreram. E
espero que as próximas atitudes sejam mais bem pensadas, porque as consequências são muito caras. O frango, você me perguntou de quantas gerações. Como você quebrou um ciclo aí durante praticamente 2 semanas, você tem que pensar aí em alguns meses para você recuperar a capacidade produtiva, entendeu? Infelizmente, o momento econômico do país, o consumo está baixo, então você não tem falta de produto, tá? Mas senão nós estaríamos aí, sim. Se tivéssemos uma condição normal de economia, de pujança, de nível baixo de desemprego, como a gente sonha que esteja, hoje nós estaríamos com falta de produto, tá? Para nós produtores, infelizmente, não está assim. Nós ainda temos aí uma oferta bem grande de produto, não está faltando produto, mas o impacto foi grande. Maurício, uma coisa que eu fiquei sabendo e que me causou uma certa curiosidade é uma outra atividade que você desenvolve. Parece que você recebe uma vez por ano um grupo de estudantes na área da agricultura, na área lá do Texas, de uma universidade do Texas, que vem para visitar o Brasil de norte a sul, né, passando por quase todos os estados, do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Conta para nós como é que nasceu essa história, quanto tempo você faz isso, como é que é isso? Zane, eu faço isso desde 2002. E para mim 16 anos. É uma das coisas mais gostosas que eu faço. Profissionalmente, faço por hobby, faço por prazer. E como te descobriram aqui? Foi uma oportunidade única em todos os aspectos. Eu ganhei uma bolsa do governo, a CAPES me financiou enquanto estudante de graduação, e fui indicado para a Texas A&M University. É uma universidade de muita tradição na agricultura. A agricultura está no nome da faculdade, é Agriculture and Mechanics. Ela fica no centro do Texas. E lá tive um bom desempenho acadêmico. E ao receber um diplominha por bom desempenho acadêmico, o professor ficou meu amigo e me convidou informalmente, e para minha surpresa, para o ajudar, o auxiliar numa matéria de estudos da agricultura brasileira. Eu ainda estudante, fiquei muito inseguro, mas aceitei o desafio, voltei ao Brasil e com os contatos que ele me passou, mais alguns conhecidos do meu pai, da minha família, de amigos, até de colegas de faculdade, a gente foi montando um tour para esses alunos na agricultura brasileira. E, de fato, nós visitamos praticamente todos os meios de produção do Brasil. A gente começa a viagem em Manaus, os americanos literalmente dormem, os alunos lá da universidade dormem em rede, no meio de uma floresta de Manaus, na Amazônia, num centro de pesquisa onde eles querem estudar o menor maciço florestal sustentável. Então é uma lição muito legal, mostra que nós brasileiros nos preocupamos com o meio ambiente sempre. Depois nós vamos para o centro-oeste. Atualmente a gente voa até Brasília, a rede de aviões fica mais fácil você pousar em Brasília. Em Brasília a gente visita os órgãos de pesquisa que são grandes responsáveis pelo nosso sucesso aqui da agricultura brasileira. Então visitamos a Embrapa, somos sempre muito bem recebidos lá. Lá eles entram em contato com a tecnologia de agricultura no Cerrado. Depois a gente começa uma descida para o sul, visitando grandes propriedades. Vamos a Catalão. Depois de Catalão nós vamos a Uberlândia, Uberaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Piracicaba, Rio Claro, visitamos aqui Rio Claro, vamos até Olambra, e a ideia dessa parte aí é mostrar, desde a grande fazenda, o grande produtor de grãos lá do Centro-Oeste, visitamos lá o grupo SLC, por exemplo, então milhares de hectares plantados, uma tecnologia de ponta. Aí a gente visita um agricultor médio em Catalão, que faz agricultura e pecuária, mostra para eles os diferentes métodos de produção, mostra as várias culturas no ano que você consegue produzir. Aí você mostra também que tem indústria aqui forte, pujante, e eles ficam assustados, eles falam, pô, tem John Deere aqui, a gente visita a fábrica. Eles ficam surpresos, porque qual a imagem que eles têm? Que aqui é só campo, que é... A imagem é diferente,
Muita coisa para eles é novidade. Porque a noção de geografia que o americano tem é muito ruim, né? Existe os Estados Unidos para ele e a Europa, né? Exatamente, mas eles todos fazem a lição de casa. Como é uma matéria de estudo da agricultura brasileira, cada um deles vem com o estudo de uma das culturas para cá. Que inclusive eles apresentam quando a gente está visitando. Estão visitando um produtor de soja, eles vão lá e apresentam o trabalho deles para o produtor. Falam, olha, isso aqui é o que nós estudamos. E a gente faz uma comparaçãozinha. Então não é só um passeio, é uma matéria de fato. Visitamos produtores de cana, usinas de cana, visitamos a produção de laranja. Somos os maiores produtores de laranja do mundo, temos que visitar a laranja aqui. Visitamos a Exalc, em Piracicaba. Visitamos aqui a Fazenda Santa Gertrude, somos sempre muito bem recebidos pelo Dr. Luiz Felipe, que é ex-aluno da Texas A&M, para mostrar a história da agricultura. Aí ali é um lugar fantástico. Depois a gente vai para Foz do Iguaçu, lá no Paraná, além de visitar as cataratas, que é um tour, a gente visita o sistema de produção de cooperativas, que são grandes cooperativas, muito pujantes, uma agricultura intensivíssimas em áreas já menores. Depois a gente vai até o Rio Grande do Sul, onde somos recebidos por um professor da Universidade Federal, que nos leva a toda a redondeza ali. Então a gente vai visitar produção de arroz irrigado, aqueles arroz alagado, muito bonitos, os alunos adoram aquilo lá. A gente visita as plantações de uva ali em Bento Gonçalves, visita produtores de grãos também, produtores de carne nos Pampas. A pecuária também é presente em todas as visitas. Em Uberlândia a gente visita gado de leite, visita a Fazenda Mundo Novo em Uberaba, produção de gado Nelore de altíssima qualidade genética. Então, literalmente, o aluno vem para cá e ele acaba vendo tudo que a agricultura brasileira pode. E sai encantado. Sai encantado. Sai assustado, Zânio, porque, como eu disse antes, não existe como concorrer com a gente no agronegócio. Nós somos feitos para o agronegócio, está no nosso DNA. O Brasil é, sem dúvida alguma, o melhor lugar para isso. E a gente tem que aproveitar isso. Me dá uma felicidade muito grande poder mostrar isso para um estrangeiro, para alguém de fora, porque você mostra um Brasil muito bom. Não é um Brasil bom, é um Brasil muito bom. E é uma honra para mim, como brasileiro, como patriota, poder mostrar o lado bom do Brasil é inigualável, né? Eu fico muito feliz, muito contente com isso. Então, a gente tem entrevistado alguns empreendedores, algumas empresas aqui, e geralmente a gente ouve: isso o Brasil é o melhor do mundo, é o que mais exporta carne de frango, é o que mais exporta a carne de vaca, ou seja, o que mais exporta a proteína animal, é o maior exportador de soja, se não me engano, é o maior exportador disso, é o maior produtor daquilo, e tem tudo para dar certo, né? Então, esse ano a gente tem que lembrar que é ano de eleição, pense bem, não vá cair nessa conversa, não quero nem saber, não vou votar em ninguém. Não estamos aqui fazendo propaganda para ninguém, a não ser para você votar certo, escolha seu candidato, pesquise o passado, vá atrás, porque quem pode mudar o país somos nós através do voto. Eu queria agradecer muito, Maurício, por estar aqui com a gente hoje. Continue esse trabalho bonito que você faz, divulgando o nosso país e dando continuidade a essa bela empresa que é a Fricoque. Maurício, obrigado. Deixe suas palavras para nossos telespectadores aqui da TV Claré. Zane, eu só tenho a agradecer a oportunidade, é um prazer estar conversando com você. Eu diria para todos vocês, acreditem no Brasil. O Brasil é um país fantástico e precisamos do empenho de todos juntos para que a gente consiga transformar nesse país de potencial inigualável num país de qualidade de vida inigualável. Todos nós sonhamos com isso e temos as ferramentas para isso. E como você disse, está nas nossas mãos. Vamos escolher bem em quem a gente vai votar, que já é um grande caminho para a gente chegar mais perto dos nossos sonhos. Maurício, muito obrigado mais uma vez. Transmita o meu abraço, o abraço aqui da TV Claré, ao Dr. Marco Pedreira, grande empresário e idealizador da Fricoque. E a você que nos assiste, tenham todos uma ótima e produtiva semana.